Senhoras e senhores, autoridades presentes, bom dia. Vamos dar início à sessão solene de colação de grau dos formandos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, da Universidade de São Paulo, do curso de Bacharelado em Ciências de Computação. Ressaltamos que seguimos todos os protocolos de segurança para enfrentamento à Covid-19, esclarecendo que quem não usa máscara nesta cerimônia está mantendo um distanciamento seguro e que, após o evento, esses locais serão higienizados. Compõe a mesa de honra desta solenidade professora Maria Cristina Ferreira de Oliveira, diretora do ICMC. Professora Sarita Mazini Bruschi, presidente da Comissão de Graduação do ICMC. Professor Luiz Gustavo Nonato, patrono da turma de formandos. Professor Moacir Antonelli Ponte, paraninfo dos bacharelandos em Ciências de Computação. Professor Francisco Aparecido Rodrigues, docente homenageado pelos bacharelandos em Ciências de Computação. Senhorita Maria Fernanda Marreta, funcionária homenageada pela turma de formandos. Professor Marcelo Garcia Manzato, coordenador do curso de Bacharelado em Ciências de Computação. Anunciamos a abertura dos trabalhos pela professora Maria Cristina Ferreira de Oliveira. Como presidente desta solenidade e representando o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, declaro aberta a sessão solene de colação de grau dos formandos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Ouviremos agora o hino nacional. Filho do Ipiranga, as vozes lá.
Convidamos a representante dos formandos, senhorita Thaís Bianchini, para proferir o juramento. Solicito aos formandos que levantem a mão direita e repitam depois de mim. Ao receber o grau que me confere, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, prometo dedicar-me com toda a probidade ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e trabalhar pela valorização da cultura no Brasil. Neste momento, a professora Maria Cristina Ferreira de Oliveira irá conferir o grau aos formandos do ICMC. Eu, Maria Cristina Ferreira de Oliveira, diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, usando das atribuições que me concede o regulamento em vigor, confiro-lhes o grau de bacharel em Ciências da Computação. Apresentaremos agora os bacharelandos em Ciências de Computação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer meus pais por sempre estarem ao meu lado, ao PET e à Sencomp, por todas as oportunidades de causar impacto e fazer a diferença. Um agradecimento especial à República Convento e principalmente aos universitários de 2016 por serem a família que eu escolhi para mim. Muito obrigada, gente. Bom, queria agradecer meus pais, familiares, amigos e pessoas próximas que acabaram tornando a graduação um pouquinho mais fácil. Queria agradecer também aos professores e funcionários do ICMC, que fizeram um ótimo trabalho, e parabenizar aos demais formandos. Oi, eu gostaria de agradecer aos meus amigos e principalmente a minha família, que me apoiou desde o começo e sempre esteve lá pra mim. Então, obrigado, gente. Não estaria aqui sem vocês. Acabou! Aqui! Meu pai me diz aí, tchau! Oi! Queria agradecer a todo mundo, mas com especial carinho à minha família, por sempre me impulsionarem a ir mais longe, o PET, pelas experiências humanas com a computação, a todo mundo que me lembrou que vale a pena apostar no meu amor pela Comp, e a minha turma 016 do BCC, que fez tudo isso e mais, né? Obrigada! Formei!
Essa é só uma série de agradecimento. Queria agradecer a minha família por todo o apoio, aos meus amigos do DCC, quanto me ajudaram, e a República 29 e ao Rainbow Caso por tudo que eles fizeram por mim nessa jornada. Valeu, pessoal. Quero agradecer aos meus amigos que me acompanharam nesses anos de graduação e principalmente aos meus pais, que mesmo de longe sempre me deram todo o apoio do mundo nas questões pessoais, acadêmicas e profissionais. Essa conquista não é só minha. Amo vocês. E aí, pessoal, queria usar esse tempo para agradecer primeiramente a Deus, a minha família, aos meus amigos e a todos os funcionários da USP por terem proporcionado anos incríveis em São Carlos. Beijo, mãe. Olá, meu nome é 13, meu apelido é Luca e eu gostaria de deixar a minha homenagem aqui a todos os meus colegas, meus professores, em especial ao pessoal da Secretaria e do CRINT que tanto me ajudaram na minha trajetória, e vocês são demais e muito obrigado. E aí, galera, passando só para agradecer demais aos meus amigos que riram e sofreram comigo nessa trajetória insana que foi entrar nessa universidade, a todos os professores e a esse instituto maravilhoso. Então, beijo mãe, beijo pai, beijo Júnior, beijo Zabotagem a todos os agregados. Até mais! Formei na Universidade de São Paulo, uhul! Queria agradecer aos meus pais que sempre me apoiaram, aos meus amigos que me aguentaram e estiveram comigo durante todos esses anos, aos professores que fizeram se tornar possível e a mim do passado que não desistiu. Quero agradecer a minha família e aos meus amigos pelo apoio durante esses anos de graduação. Tchau, SMC, obrigada por tudo. Eu gostaria de agradecer somente aos meus pais, assim como o orientador, o Ricardo Marcassini, e aos meus colegas de faculdade que me ajudaram bastante nesse processo, Luiz Felipe e o Henrique Tarzia. Obrigado. Convidamos o orador da turma de formandos, Vitor Henrique Gratierre Torres, também conhecido por Avatar, para proferir algumas palavras. Olá! Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos que estão aqui, os funcionários, discentes e familiares que estão assistindo. Eu queria dizer que me pediram para trazer para todos vocês o que foi a vivência de cada um dos formandos aqui, nesses mais ou menos 5 anos, em um monólogo de 5 minutos, ou seja, é impossível.
Por exemplo, a beleza e a alegria de conhecer 100 amigos novos por ano, porque todo ano entram umas 100 pessoas novas, e pessoas com vivências incríveis, e visões de mundo incríveis, e conhecimentos distintos. É magnífico. Além disso, tem não só as 100 pessoas por ano que entram no seu curso, tem toda uma universidade de pessoas, então é literalmente mágico. Mas também, como é que eu não vou trazer as tristezas de, por exemplo, perder amigos que se formaram, que estão indo para longe, que transferiram de curso. Esses relacionamentos, eles esfriam com o tempo, infelizmente, mas ainda estão lá. Mas também existe, por exemplo, a perda por fatalidades, que eu não posso deixar de lembrar da Beatriz Guide e do Vitor Rossi. Era para eles estarem se formando aqui com a gente agora. Desculpa. Ou, por exemplo, também os incríveis e diversos e incontáveis abraços que eu recebi pelo ICMC, pelos corredores do ICMC, pelos jardins do ICMC, pelas salas do ICMC, pelas lozinhas do ICMC. Além de abraços que eu recebi nesses lugares, eu recebi também ideias incríveis e mirabolantes, porque a genialidade dessas pessoas que convivem nesses locais, elas aparecem a todo momento e surge cada ideia, a gente precisa notar e seguir esses sonhos que surgem para a gente. Eu também não posso deixar de notar as especificidades, por exemplo. Se você gosta de alguma coisa muito específica, você vai achar alguém que gosta dessa mesma coisa específica aqui em São Carlos, principalmente no ICMC. E desse amor específico pode surgir até um grupo de extensão, igual nós temos vários grupos de extensões que são de pessoas apaixonadas por coisas lindas, fazendo coisas magníficas para o resto do mundo e alcançando prêmios e conquistas magníficos. Eu estou um pouco exaltado, desculpa. Mas o que eu mais gostaria de agradecer mesmo é das 3 esferas do ICMC, funcionários, discentes e docentes. A gente recebeu muitos conhecimentos em diversas áreas, não só na computação, mas principalmente na computação. E também a gente recebeu muito carinho dos funcionários, dos discentes e dos docentes. E eu espero que a gente tenha conseguido retribuir pelo menos uma parte disso para vocês. Muitíssimo obrigado por tudo. Daremos agora início às homenagens desta solenidade, nas quais se destacam 2 figuras de extrema importância, o patrono e os paraninfos. Escolhido pelos formandos de todos os cursos, o patrono ou patronesse é uma personalidade considerada como referência profissional e pessoal para a turma. Esse título significa para o homenageado que seu trabalho e estudo são reconhecidos e admirados pela nova geração de profissionais que se forma. Já os paraninfos e paraninfas são considerados os padrinhos e madrinhas de honra dos formandos. Os alunos de cada curso elegem uma personalidade com quem tiveram identificação, seja pelo notório saber acadêmico, pela reconhecida competência e padrão de referência na sua área de conhecimento, ou ainda pela orientação, amizade e companheirismo. Convidamos o professor Moacir Antonelli Ponte, paraninfo dos bacharelandos em Ciências de Computação, para proferir algumas palavras. Olá, bom dia, queridos formandos, pais e mães, colegas docentes e funcionários, demais autoridades presentes. Primeiramente, parabenizo aos colegas homenageados, patrono, docente homenageado e funcionária. E vou contar um pouquinho aqui, vou fazer um discurso diferente das últimas vezes, contar um pouco da minha história, da minha trajetória. A minha família, por parte de mãe, que foi a quem me criou, não dava muito valor ou
não tinha um apreço muito especial pela universidade pública. Eu sou o filho mais velho, primeiro neto, e quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiz o vestibular como treineiro na FUVEST. Eu fui muito bem, mas aí logo a seguir a família me chamou e disse, olha, nem presta o vestibular ano que vem, porque a gente não vai te sustentar. Mas se você entrar numa particular, a gente te paga o primeiro ano. Então, eu vi os meus colegas empolgados, né, com entrar na USP, na UFSCar, na Unicamp, etc. Mas eu aceitei o meu destino e fiz o meu próprio caminho como eu pude. Mas nunca esquecendo daquilo que eu queria fazer naquele momento. Como eu fiz o ensino técnico, eu já estava empregado, e então, logo no final do primeiro ano da minha graduação, eu comecei a montar uma empresa, e essa empresa estava indo muito bem. Durante a minha graduação, eu fazia graduação à noite, né, e tocava a empresa durante o dia. No último ano da graduação, eu tinha que fazer o TCC, e na instituição que eu estudei, eles levavam muito a sério o TCC. Tinha gente que depois de terminar todas as disciplinas, ficava às vezes 1, 2, até 3 anos de DP em TCC tentando fazer, porque o pessoal pegava pesado. Bom, mas aí daí nesse último ano, tendo que fazer o TCC, eu conheci a pesquisa científica. Em particular, por indicação de um dos melhores professores que eu tinha, que fez o mestrado aqui em São Carlos, eu comecei a procurar as coisas e ele falou, olha, tem uns professores lá em São Carlos, etc. E aí eu vim para São Carlos e comecei a bater na porta dos professores lá da Federal. Alguns deles me atenderam e um deles me falou assim, olha, presta lá a prova, né, do mestrado. Na época não tinha o pós-comp já, mas tinha uma outra prova também. Se você passar, eu te oriento. Aí eu passei, né, e isso me deixou feliz, mas ao mesmo tempo numa encruzilhada. No final da graduação, eu tinha a possibilidade de fazer o mestrado, eu tinha a minha empresa também, que era pequena, mas era a minha empresa, eu tinha um carinho ali especial, e eu tinha um convite também para trabalhar numa outra empresa grande de desenvolvimento de software lá de Franca, onde eu estudei. Bom, aí eu decidi fazer o mestrado, ficar com a empresa, tentei conciliar as duas coisas. No primeiro ano eu até consegui, ganhando uma gastrite nesse processo, mas consegui. Mas pouco a pouco, a pesquisa, principalmente o ensino, começou a me trazer uma experiência prazerosa de uma forma que eu não conseguia evitar. E eu me apaixonei completamente por essa profissão. Então eu vendi minha parte na empresa, repassei clientes para uma outra empresa e decidi me aprofundar na carreira acadêmica. Nesse processo eu vivi várias dificuldades, claro, né, como todo mundo, né, a vida nunca é linear e fácil assim. Uma delas é que não ter uma alma mater de renome torna a minha vida mais difícil na área acadêmica. E que eu ia depender muito mais do meu esforço para, digamos, mostrar aquilo que eu sabia e tinha vontade de fazer e de acontecer. Mas saltando muito tempo, senão vou me alongar demais, após prestar alguns concursos, eu cheguei a trabalhar um tempo também na UFV, antes como professor, e aí eu fui aprovado na USP. E eu me lembro como se fosse ontem, quando a Fernanda Magro disse lá na salinha do concurso, que eu tinha sido indicado em segundo lugar, e o concurso tinha 2 vagas, olha que sorte, né? Raro um concurso de 2 vagas. E eu me lembro de perder completamente o chão. E depois de cair a ficha de tudo aquilo acontecer, que eu percebi, né, que mesmo sendo improvável, né, mesmo lá atrás, né, não tendo nenhuma, a princípio, nenhuma possibilidade de me envolver com a universidade pública, eu acabei encontrando meu caminho até a USP, não como aluno, mas como professor. E eu me lembro da primeira vez que eu entrei na sala de aula, 4003, para a disciplina de CC2, que foi minha primeira disciplina e até hoje é a minha disciplina preferida. E apesar de já ter 3 anos de experiência didática, quando eu entrei na USP, eu confesso que eu estava muito ansioso. E no final das primeiras aulas, eu senti que eu não tinha feito o meu melhor. Eu saía da aula com uma sensação estranha. Daí o Lemuel, alguns de vocês conhecem, talvez, que era o representante da turma na época, e veio me procurar. Aí falou, professor, a turma acha que o senhor está meio inseguro, etc. Fez algumas críticas para mim. E aquilo, ao mesmo tempo, me deu, assim, foi um baque, né? Falou assim, puxa, eu preciso melhorar, preciso fazer alguma coisa. Mas me mostrou uma coisa importante que eu percebi naquele momento, que os alunos queriam aprender mais.
queriam saber mais, se interessavam, que eles ouviam tudo que eu falava atentamente e eles estavam atentos àquilo. E por isso que, e aquele momento, né, foi que eu comecei a entender aquilo que eu repito em todos os meus discursos aqui de formatura, que o melhor da USP, sem dúvida, são os alunos. Passou a ser um desafio pessoal para mim, um motivo de angústia mesmo, não estar à altura das expectativas dos alunos. E isso me fez batalhar para ser um professor melhor, para ouvir vocês, para me integrar com vocês, encontrar o meu caminho naquilo que é a minha vocação. E é por isso que estar aqui para essa colação de grau me deixa muito feliz e honrado. E depois de passar um tempo na USP, para mim já foram mais de 11 anos, às vezes, né, a gente percebe que para quem está na USP, seja como professor, seja como aluno, às vezes a gente tem a sensação de o que é a USP, o que é o ICMC, é algo óbvio para todos. E não é. Só quem realmente viveu a experiência aqui sabe como é diferente. E que tem também experiência em outros lugares, né, ainda contrasta ainda mais. Vocês sabem que aqui vocês tiveram liberdade de co-criar o seu próprio caminho de aprendizado e experiências. A grade curricular em si, o conteúdo, isso a gente vai ter muito parecido em outros lugares. Mas é só no ICMC, por exemplo, que nós temos o melhor grupo PET do Brasil. É só aqui que nós temos o FOG, o Ganesh, o Data, a ICMC Júnior, o GEMA, Grace, o melhor USP Code Lab, a ADA Princípio, o Artog, o Women in Tech, agora o Produtech e todas as outras iniciativas sociais. E adivinha quem é responsável por tudo isso que eu falei? São vocês. Sem vocês não existiria. Pode ter certeza disso. E eu sei que todo o esforço que vocês fizeram ao longo desses anos não foi uma tarefa fácil. Porque, tanto como professor, tanto como aluno, se dar bem na USP necessita de um certo enquadramento ao que se espera. E, na média, até a gente se enquadra, né? Porque, bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir na aula, tirar a nota, né? Enfim, passar, etc. Mas o problema é o que foge à média. Porque todos nós somos muito diversos. Temos aqui vocês, né, que estão se formando, e eu tive o prazer de conhecer, né, quase todos aqui. Eu acho que eu dei aula, ou orientei, conversei, etc. Nós temos particularidades, questões diferentes. Quando a gente coloca na sala de aula 70 pessoas e acha que elas vão ser iguais, e elas têm que se adequar às mesmas avaliações, etc., lógico que a gente vai ter dificuldades. Só quem passou também sabe a pressão que é. E eu estou fazendo aqui um paralelo entre aluno e professor, porque como professor também, né, os professores que se enquadram no que é esperado, né, naquilo que é considerado uma carreira correta, prosperam. Os que querem fazer algo um pouco diferente vão encontrar dificuldades. E cada vez que um de vocês propunha, né, uma nova coisa para fazer, né, um novo grupo de extensão, um novo projeto no PET, vocês estão fazendo aquilo que está dentro de vocês como vontade, mas ao mesmo tempo vocês estão se afastando um pouquinho ali, né, da grade curricular e tornando mais difícil a vida de vocês na graduação. Mas é algo irresistível, assim como professor, às vezes é irresistível fazer certas coisas, mesmo sabendo que a gente vai ter dificuldades e barreiras. E conhecendo a trajetória, então, como eu falei, da maioria de vocês, eu sei, pelo menos parte das dificuldades que vocês passaram. Em toda a formatura, eu olho alguns nomes e já me dá assim, né, ufa, mais uma pessoa que sobreviveu à USP, mesmo que eu conheça, né, que a pessoa passou por quadro de ansiedade, depressão, problemas pessoais, vários bloqueios relacionados a disciplinas específicas ou a questões específicas. Então, extremamente feliz eu fico de participar e de estar junto de vocês aqui. Pena que não presencialmente. E eu vejo também que a universidade tenta se aprimorar com a ajuda de vocês. E é provocando mesmo que a gente faz as coisas, porque a tendência é ficar na mesma, né? É muito mais confortável para os professores, para todo mundo envolvido, manter como as coisas como estão, porque não precisa fazer nada, né? Cada coisa tem que gerar trabalho, então é preciso provocar. E eu acho que, ainda que devagar, a USP tenta lidar melhor com a diversidade, a ser mais flexível. Eu tenho ouvido coisas boas de propostas nos últimos anos.
Eu já disse em outro discurso, e repito aqui, eu me sinto muito melhor desde que a USP começou a receber alunos pelo SISU, ações afirmativas, desde que eu vejo a presença um pouco mais forte do USP Diversidade, para colocar em pauta, colocar essa questão em pauta dentro da universidade, mesmo que com a chacota de algumas pessoas, inclusive professores. Saber que a universidade dá apoio para a permanência também me ajuda a respirar um pouco melhor. E para não me alongar demais, como paraninfo, o meu papel é dar uma última orientação a vocês, como se fosse uma última aula. Então, o que eu poderia dizer, que não tem nada a ver com questão técnica, é que na vida pessoal e profissional, as pessoas elas vão tentar te dizer o que fazer, como você deve ser. Mas é só você que tem condições de encontrar dentro de você a sua verdadeira vontade, aquilo que te move. Empreender, gerar valor, tudo isso é importante, porque faz a sociedade melhor, faz a economia girar, e é isso, a gente quer isso. Mas tudo isso tem que fazer sentido para você. Há um país e um mundo inteiro lá fora que precisa das suas ideias, da sua liderança, de pessoas como você, do jeito que você é. Se algo ficou muito evidente com esse tempo de afastamento, eu diria também, valorize o tempo, que faça muito rápido. Valorize a sua vida, seu corpo e a sua mente, que são o seu santuário. Portanto, coloque também entre suas prioridades ser uma pessoa ativa, se alimentar bem. Aproveite seu tempo para além de perseguir a sua profissão. Crie espaço para aquilo que você quer fazer, que é criar, fazer arte, dançar, escrever, amar. Esquece um pouco a rede social, essa endorfina rápida e muitas vezes inútil. Nesse ponto, a gente sabe, principalmente da computação, as armadilhas de se acreditar na falsidade da vida perfeita. Mais do que a vida digital, valorize as pessoas reais ao seu redor. Pense nos que te acompanharam nessa jornada e que são importantes na sua vida. Pense também naqueles que hoje não estão aqui, mas que você gostaria que estivessem. A sua vida e a vida daqueles que você ama é que no final faz tudo valer a pena. Com a formatura de vocês, eu vou me sentir um pouco mais solitário, mas me sinto honrado de ter ensinado alguns de vocês a programar, contribuído com a sua formação, de ter orientado, compartilhado o meu saber. Mas também muito feliz, tanto quanto, pelos rolês, pelas conversas, pelas rodas de violão. Saibam que vocês também me ensinaram muito, e individualmente a presença de vocês fez a diferença na minha vida. Portanto, obrigado, meus queridos, pelo tempo que passamos juntos, por fazerem parte de um passado que eu sempre desejarei que fosse presente, e por serem a razão do meu existir como professor. Parabéns pela formatura, sejam muito felizes. Convidamos o professor Luiz Gustavo Nonato, patrono da turma de formandos, para proferir algumas palavras. Bom dia, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. Eu inicio aqui esse meu pequeno discurso, saudando a todos, as autoridades, os colegas, os funcionários, a família de vocês que certamente estão nos assistindo e, obviamente, a vocês, queridos formandos. Quando eu recebi o convite para ser o patrono, eu fiquei muito honrado. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. E comecei a pensar o que é que eu deveria dizer a vocês nesse momento tão especial, tanto para mim quanto para vocês. E aí eu decidi falar exatamente sobre esse momento de passagem de vocês, da vida estudantil para a vida profissional. Especificamente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o porquê dessa cerimônia de formatura. Por que é que a gente está aqui todo mundo junto, fazendo essa cerimônia formal? Então, essa cerimônia de passagem, ela é uma como várias outras que a gente tem na vida. Na vida a gente tem várias passagens, Quando a gente nasce, é uma passagem super importante. Quando a gente se forma, que é essa que estamos aqui hoje, para algum de nós, quando se casa, tem uma passagem super importante, onde você deixa a sua família dos pais, a família dos pais passa a construir a sua própria família.
e a passagem final, quando a gente vai dessa para uma memória. Essas, eu julgo, são as 4 passagens mais importantes da opinião pessoal minha, da nossa vida. E repare que todas essas passagens têm celebrações. Todas elas são celebradas, de uma forma ou de outra. E os antropólogos, né, eles chamam essas celebrações de ritos de passagem. Então, se vocês forem procurar lá no dicionário, eu acabei procurando isso no dicionário para trazer aqui para vocês, o Michaelis, por exemplo, ele define rito de passagem como sendo uma celebração de acontecimento marcante na vida de um indivíduo ou um grupo de indivíduos, indicando o término de uma fase e o início de outra. Então, de fato, essa cerimônia de colação de grau, ela é um rito de passagem, né? E esse rito de passagem, ele é repleto de símbolos. Por exemplo, se a gente estivesse presencialmente, a gente veria esses símbolos. Infelizmente, o virtual inibe um pouco. Mas os símbolos são a beca que vocês estariam vestindo, né? O capelo, que é aquele chapéuzinho que se usa, o canudo que vocês recebem, né, durante a cerimônia. Né? Tem também o simbolismo dos personagens, o patrono, no caso aqui eu, os paraninfos, né, que é o Moacir, nesse caso. E todos esses símbolos, eles não estão aqui por acaso. Eles não estão aqui para enfeitar. Esses símbolos, eles estão aqui para dizer algo para a gente. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos. O capelo e o patrono. Por que eles estariam, né, estão na cerimônia de formatura? O capelo, ele simboliza a competência e a responsabilidade. E ele faz uma analogia à coroa do rei, significando que, a partir desse momento, vocês são considerados pessoas muito competentes e com grande responsabilidade, principalmente social. E o patrono? O patrono, ele simboliza aquele que defende um grupo e que serve de referência e exemplo para esse grupo. Então, agora vocês entendem por que eu fiquei tão honrado quando eu fui convidado para ser patrono de vocês. Né? Isso é uma honraria, né, dada a poucos. Então, eu agradeço novamente a vocês por isso. E eu queria falar um pouco da importância dessa cerimônia. Por que é que ela é feita? Além desse simbolismo todo. Por que ela é tão importante? Porque a cerimônia de formatura, ela também simboliza a capacidade profissional, o conhecimento adquirido, a maturidade pessoal e intelectual que vocês adquiriram durante esses anos. E nós, né, da universidade, seus amigos, seus familiares, estamos aqui como testemunhas, né? E mais do que isso, nós estamos aqui para atestar que nós reconhecemos vocês como profissionais altamente qualificados. É para isso que essa cerimônia existe. Ela existe para que este reconhecimento da competência de vocês seja feito em público, para que todos saibam. É por isso que é importante a cerimônia de colação de grau. E eu vou terminar dizendo, então, que eu sou testemunha de que vocês perseveraram, vocês são merecedores desse momento único de passagem da vida de vocês, momento que marca o início de um novo tempo, tão ou mais desafiador do que esse que vocês acabaram de encerrar, que não foi fácil. Mas eu digo que vocês estão muito bem preparados para essa nova jornada. Parabéns por essa enorme conquista. Vocês são um exemplo, são o futuro, e o Brasil precisa muito de vocês. Muito obrigado. Anunciamos agora as homenagens dos formandos aos servidores do ICMC. Professor Francisco Aparecido Rodrigues, docente homenageado pelos bacharelandos em Ciências de Computação. Senhorita Maria Fernanda Marreta, funcionária homenageada pela turma de formandos. Anunciaremos agora os formandos contemplados com o prêmio Melhor Desempenho Acadêmico do curso. Vitor Akihito Kamada Tomita.
Vitor também foi laureado com o prêmio Aluno Destaque da SBC, criado pela SBC em 2003, para homenagear os melhores estudantes de computação no país. É premiado o aluno que mais se destacou no decorrer do seu curso nos eixos de atuação acadêmica, pesquisa e extensão universitária. Marcelo Kiyoshi Hatanaka e Vinícius Torres Dutra Maia da Costa. Convidamos a formanda Beatriz Campos de Almeida de Castro Monteiro para proferir algumas palavras em homenagem aos pais e familiares. Oi, gente. Bom dia a todos. Peraí. Pronto. Bom dia a todos. Se existe uma coisa que é única no mundo, é a relação entre pais e mães com seus filhos. Por isso, acho que o maior desafio ao escrever uma homenagem aos pais é entender com quem estamos falando. Mães, pais, avós, avós, tios, primas, irmãos, madrinhas, amigos, família. Essa é uma homenagem a vocês, que nos viram passar por todas as metamorfoses da vida, que nos levavam para a escola quando éramos pequenos, que nos ajudavam com a lição de casa, que ouviram nossos desabafos por tantos anos, que nos ensinaram empatia, resiliência, disciplina, bondade. Vocês, que fizeram questão de nos lembrar sempre da importância da educação, que sempre torceram por nós, que nos suportaram durante a nossa fase insuportável do vestibular e comemoraram ao nosso lado quando conquistamos a tão sonhada vaga na USP. Chegamos hoje ao fim de um enorme ciclo. Eu nem imagino o tamanho trabalho e dedicação preciso para se criar um filho. Mas mais do que isso, não consigo estimar a coragem necessária para deixá-lo viver longe de suas asas pela primeira vez. Mas vocês conseguiram. Grande parte de vocês veio para São Carlos há mais ou menos meia década atrás, acompanhando seu filho ou filha de 17, 18 anos para o primeiro dia na universidade, confiando que nós estaríamos prontos para cuidar de nós mesmos e fazer nossas próprias escolhas. Muitos de nós chegamos aqui adolescentes. Mal tínhamos saído do ensino médio. Mas brincamos de adulto, escolhemos uma casa, aprendemos a cozinhar, construímos uma vida inteira. Fizemos novos amigos, criamos novos hobbies, desenvolvemos novos valores, novas ambições e, de repente, viramos adultos. São Carlos é conhecido por muitos nomes. Para alguns, capital nacional da tecnologia. Mas, para os íntimos, terra do nunca. Ou terra onde o filho chora e a mãe não vê. E é verdade. Posso dizer com convicção que esses anos que se passaram não foram fáceis. Falhamos e acertamos incontáveis vezes. Por vezes, nos sentimos sozinhos, sentimos saudades, questionamos nosso potencial, nos perguntamos se seremos de fato capazes de passar em determinada matéria ou de superar algum desafio. Mas nós aprendemos a nos apoiar uns nos outros, a encontrar uma família em um lugar desconhecido, a escolher quais lutas valem a pena lutar, superamos os obstáculos de graduação e batalhamos muito para encontrar nosso lugar no mundo. É certo dizer que aquela pessoa que vocês trouxeram para o primeiro dia de aula há cerca de 5 anos atrás não é mais a mesma. Mas garanto a vocês que, para nós, vocês nunca estiveram longe. E enquanto amadurecíamos e caminhávamos para quem somos hoje, sempre buscamos fazer isso seguindo todos os aprendizados e valores que vocês dedicaram tantos anos para nos ensinar e que hoje são partes inerentes de nós. Foram desafios que vão muito além dos estudos que tornam hoje um dia tão especial, e vocês têm muito do que se orgulhar. Seus filhos se tornaram pessoas incríveis, profissionais competentes, pesquisadores sábios, bons amigos. E nós só temos a agradecer a vocês por sermos quem somos hoje. Obrigada por sempre estarem ao nosso lado, por nos apoiarem em nossas escolhas, por nos incentivarem a seguir nossas ambições e lutarem pelo nosso sucesso. E, finalmente, obrigada por serem nossa força motriz, confiarem em nós e nos darem a liberdade que precisávamos para podermos crescer. Concluímos hoje uma etapa importante da vida. Todo o seu amor, tempo dedicado e confiança depositada estão sendo colhidos. Somos finalmente bacharéis em ciência da computação. Agora caminharemos com vocês, lado a lado, para a para.
Por isso, saibam que podem contar com a gente, assim como nós sempre podemos contar com vocês. E apesar de não saber exatamente como será o futuro, confiamos que levaremos nossos aprendizados adiante e continuaremos dando tanto orgulho para vocês como sei que estamos dando no dia de hoje. Novamente, agradeço de coração a cada um que se faz presente em nossas vidas. Vocês são a base sólida para o nosso sucesso. Um ótimo novo ciclo para todos. Muito obrigada. Convidamos agora a professora Maria Cristina Ferreira de Oliveira para proferir o seu discurso e encerrar a cerimônia. Bom dia a todos. Cumprimento a professora Sarita Bruschi, aqui do meu lado, presidente da Comissão de Graduação do ICMC, e na pessoa dela, os homenageados, docentes e servidores, professor Moacir Ponte, professor Gustavo Nonato, professor Francisco Rodrigues, a Maria Fernanda Marreta. Cumprimento também os colegas e servidores que participam desta cerimônia e, claro, os nossos caros formandos e formandas, seus familiares e amigos. A cerimônia de colação de grau realizada neste modo remoto não é a melhor maneira de celebrar um momento tão importante e, em geral, tão feliz na vida de vocês. O sentimento é bem diferente daquele que temos em uma cerimônia presencial, com o auditório lotado de jovens acompanhados de suas famílias, amigos, namoradas e namorados. Mesmo assim, não nos faltam motivos para celebrar e estamos muito felizes em tê-los aqui, ainda aqui na tela. Para vocês, formandos, esta cerimônia marca uma grande conquista na sua trajetória. Como a maioria das conquistas importantes na vida, um diploma da Universidade de São Paulo requer capacidade, perseverança e alguns anos de dedicação, esforço e disciplina. O caminho de cada um até aqui foi, possivelmente, muito diferente em termos do esforço, da determinação e dos sacrifícios exigidos de vocês e das pessoas que os apoiam. Cada um traz consigo uma história de vida muito particular, mas vocês estão todos reunidos aqui, hoje, neste momento, para colar grau. Têm razão de estarem se sentindo muito orgulhosos e merecem os nossos parabéns, também muito orgulhosos. Além do mérito individual, é certo que muitas pessoas contribuíram para a sua conquista. Aqui no ICMC, professores e funcionários trabalharam com afinco para que a infraestrutura da instituição funcionasse em seu benefício. Seus pais, familiares e amigos não pouparam esforços para dar o suporte financeiro e emocional. Seus professores do ensino fundamental e médio contribuíram para a sua educação. Todas essas pessoas, mais os cidadãos que pagam os impostos que mantêm a USP, propiciaram a vocês a oportunidade de estar aqui hoje, recebendo o seu diploma. Particularmente no caso dos formados em uma universidade pública, mais do que uma conquista individual, atuar em uma profissão implica em assumir um compromisso com a sociedade. As universidades públicas, como a Universidade de São Paulo, têm duas missões principais: formar profissionais capacitados e comprometidos com a sociedade e trabalhar para avançar o conhecimento científico, gerando contribuições que permitam ao país avançar e oferecer melhores condições de vida para todos. A melhoria das condições de vida de um país depende da sua capacidade de gerar riqueza, o que, no mundo atual, está fortemente atrelado ao uso avançado da tecnologia. Criar e colocar em uso novas tecnologias depende fundamentalmente do conhecimento gerado pela ciência e de contar com cidadãos que receberam uma formação que vai lhes permitir pensar e propor soluções para os problemas complexos que o país enfrenta. Mais do que um diploma, a nossa meta no ICMC é dar aos nossos alunos a capacidade de aprender a aprender. Vocês certamente têm ouvido discussões sobre os impactos e os desafios da inteligência artificial trazida para o cotidiano das pessoas e das profissões. É esse o cenário em que vão atuar os profissionais de hoje e os do futuro, vocês. Com as novas tecnologias, as atividades vão mudando
assim como a maneira de executá-las. E as pessoas vão precisar, ao longo da vida, se reinventar como profissionais. O diferencial de uma universidade de pesquisa, como a USP, é justamente dar aos seus alunos a oportunidade de aprender em um ambiente que fomenta a geração do conhecimento e a visão crítica em contato com o estado da arte na pesquisa científica. Esse tipo de formação vai muito além do aprendizado das funções de uma determinada profissão. O ICMC tem a reputação de ser uma instituição de excelência e isso se deve, em parte, ao trabalho realizado aqui dentro, ao longo dos últimos 50 anos, mas também, e muito, à atuação dos nossos egressos lá fora. Além do conhecimento técnico, os profissionais de valor para a sociedade são os que prezam por uma atuação responsável em prol da cidadania e da construção de um país melhor para todos. Espero que na sua vida profissional e pessoal vocês mantenham o compromisso com a qualidade, a ética e o respeito à sociedade que lhes deu essa oportunidade. Para finalizar, reitero os nossos parabéns a todos os formandos, extensivo a seus familiares. Em nome de todos no ICMC, eu desejo a cada um de vocês sucesso e uma trajetória profissional de muitas realizações e que seja motivo de orgulho para vocês e para todos nós. Com isso, eu agradeço a presença de todos e, em nome do magnífico reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, declaro encerrada a sessão solene de colação de grau dos formandos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação.